Vamos abrir a Bíblia no livro de Jó. Aleluia, glória a Deus. Deus é lindo, Deus é maravilhoso. O livro de Jó vem antes de Salmo, depois de Esther. Vamos ler então, capítulo 1, o versículo 1 nos fala assim: Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó, e este era homem sincero, reto e temente a Deus, e desviava-se do mal. E nasceram-lhe 7 filhos e 3 filhas, e era o seu gado 7.000 ovelhas, e 3.000 camelos, e 500 juntas de boi, e 500 jumentas. Era também muitíssima gente ao seu serviço, de maneira que este homem era maior do que todos os do Oriente. E iam seus filhos e faziam banquetes em casa de cada um no seu dia, e enviavam e convidavam as suas 3 irmãs a comerem e beberem com eles. Sucedia, pois, que tendo decorrido o turno de dias de seus banquetes, enviava Jó e os santificava, e se levantava de madrugada e oferecia holocaustos, segundo o número de todos eles, porque dizia Jó: porventura pecaram meus filhos e blasfemaram de Deus no seu coração. Assim fazia Jó continuamente. E vindo um dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então o Senhor disse a Satanás: de onde vens? E Satanás respondeu ao Senhor e disse: de rodear a terra e passear por ela. E disse o Senhor a Satanás: observaste tu a meu servo Jó? Porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem sincero e reto, e temente a Deus, e desvia-se do mal. Então respondeu Satanás ao Senhor e disse: porventura teme Jó a Deus debalde? Porventura não o cercaste tu de bens a ele e a sua casa, e tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e o seu gado está aumentando na terra. Mas estende a tua mão e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás se não blasfema de ti na tua face. E disse o Senhor a Satanás: eis que tudo quanto tem está na tua mão, somente contra ele não estendas a tua mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. E sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito, que veio um mensageiro a Jó e lhe disse: os bois lavravam e as jumentas paciam junto a eles, e eis que deram sobre eles os sabeus, e os tomaram, e aos moços feriram ao fio da espada, e eu somente escapei para trazer-te a nova. Estando ele ainda falando, veio o outro e disse: fogo do céu caiu, fogo de Deus caiu do céu, e queimou as ovelhas e os moços, e os consumiu. Só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos, e os tomaram, e os moços feriram ao fio da espada, e só eu escapei para te trazer a nova. Estando ainda este falando, veio o outro e disse: estando teus filhos e tuas filhas comendo e bebendo vinho em casa de seu irmão primogênito, eis que um grande vento sobreveio da além do deserto,
e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram, e só eu escapei para te trazer a nova. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e raspou sua cabeça, e se lançou em terra e adorou. E disse: Nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Em tudo isso Jó não pecou, nem atribuiu a Deus falta alguma. Louvado seja o nome do nosso Deus. Nós lemos o capítulo inteiro, porque a palavra do Senhor, ela é para ser lida, ela é para ser meditada, ela é para ser examinada, né? Jesus disse assim: examinai as Escrituras, porque cuidais nela ter vida eterna, e elas são que de mim testificam. E quando se fala examinar, não é só eu dar uma olhadinha, né? Quando você vai no médico, você espera que o médico te examine. Às vezes a gente vai no médico e ele só olha pra gente assim e já dá receita, né? Aí a gente fica meio bravo, né, irmão? Mas a gente espera o quê? Que o médico olhe para nós, veja o que está acontecendo, examine, olhe cada detalhe, cada parte do corpo, cada parte o que está acontecendo, descubra o que está acontecendo com a gente, né? Então, examinar é assim. Então o Senhor, Ele diz: examine as Escrituras. Quer dizer, não é só para dar uma lidinha, uma olhadinha, uma coisinha, não. É para entrar lá no fundo, lá no profundo. Vamos ver o que a palavra do Senhor, ela nos diz, o que fala o Senhor conosco hoje, qual a revelação que Deus está nos dando hoje através da sua palavra. Então, nós lemos aqui no livro de Jó, todos nós já conhecemos essa palavra, já conhecemos esse texto, né? Mas o Senhor, Ele nos traz hoje aqui porque Ele tem algo para nos falar, para nos colocar aqui em nosso entendimento, em nossas vidas, né? Então, aqui começa o relato do autor, que muitos dizem que quem escreveu o livro de Jó tenha sido Moisés, mas ainda há assim uma discussão sem saber se realmente foi Moisés ou não. Mas nós acreditamos que Moisés tenha escrito esse livro de Jó quando ele ainda estava em Midian. Então, Jó, ele escreve esse livro, e às vezes as pessoas falam: mas é um livro que foi escrito há tanto tempo. Eu acho que nem existiu, mas existiu sim, porque lá em Ezequiel ele fala sobre Jó. Lá em Tiago, na carta de Tiago, também menciona Jó. Então é um livro, que é uma história que realmente aconteceu, para a glória de Deus. Então está aqui o livro de Jó, e ele começa dizendo que havia um homem, né, na terra de Uz, cujo nome era Jó. Aí ele começa a dar as qualidades de Jó, do caráter de Jó. Aí ele fala que ele era um homem sincero, que ele era um homem reto, temente a Deus e desviava-se do mal. Então veja bem, Deus via em Jó algo sobrenatural, algo maravilhoso. Deus se alegrava em Jó, porque Deus via na vida de Jó essas qualidades, né? Jó, ele era um homem sincero, e ele não era só sincero na sua vida. Aliás, ele era sincero em toda a sua vida. Ele era sincero na sua vida conjugal, ele era sincero nos seus negócios, ele era uma pessoa sincera em toda a sua vida, né? Ele era uma pessoa reta, né? Ele era uma pessoa temente a Deus. Então a Bíblia fala o quê? Que o início da sabedoria é o temor do Senhor, né? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então Jó,
Jó, ele é tido aqui como uma pessoa sábia, porque ele tinha o quê? Temor do Senhor. Glória a Deus. E quando fala temer a Deus, a gente não fala de medo. Jó não tinha medo de Deus. Jó tinha respeito a Deus, tinha amor a Deus, tinha a graça de Deus. Então, Jó era alguém temente ao Senhor. E Jó se desviava do mal. Veja bem, hoje, se nós trouxermos para nós, quantas vezes nós deixamos de sermos sinceros diante do Senhor, ou na nossa vida cotidiana, no nosso dia a dia. Quantas vezes nós deixamos de ser sinceros com Deus? Até com Deus. Porque às vezes a gente quer dizer para Deus, quer dar desculpa para Deus por alguma coisa que a gente falhou, né? Sendo que Deus, Ele sabe tudo. Ele conhece o nosso levantar, o nosso sentar. De longe Ele entende o nosso pensamento. Ele sabe. Então não tem como muitas vezes nós deixarmos de sermos sinceros para Deus. Não tem como. Se não formos sinceros, seremos o quê? Mentirosos. Vamos dizer para Deus: Senhor, eu fiz, ou eu não fiz, ou eu deixei de fazer. Mas o Senhor conhece, o Senhor sabe. Mas nunca falamos para Deus na sinceridade do nosso coração. Senhor, eu fiz isso, Senhor, porque eu estou sendo falho diante de Ti. Sabe, confessar ao Senhor, dizer para Ele: Senhor, eu fiz isso porque eu fui muito falho. Senhor, eu fiz isso, eu pratiquei isso porque eu sou fraco, mas se o Senhor me fortalecer, eu tenho certeza que eu não vou ser mais assim, não vou fazer mais isso. Então, nós precisamos ter essa qualidade na nossa vida, nós precisamos ter todas, né? Mas essa principalmente, a sinceridade, principalmente a sinceridade com Deus, né? E eu acho interessante porque Jó, ele se desviava do mal. Então, se ele via o mal ali na frente, ele não ia pelo caminho onde estava o mal, mas ele ia por um outro caminho. Então, naquela época, havia muitas essas mulheres, né, mulheres prostitutas. O que Jó fazia quando via uma prostituta? Jó não ia por aquele caminho, Jó desviava, ia por outro caminho. Então, Jó, quando via uma briga, alguém batendo, Jó não ia por esse caminho, ele ia por outro, para não se envolver, para não tomar partido, talvez até um partido negativo. Então, para não deixar de honrar a Deus. Então, Jó, ele se desviava do mal, e é algo que nós precisamos aprender com Jó, né? Ser reto em todo o nosso caminho, em tudo aquilo que nós fizermos, né? Ser reto. E eu acho interessante que Jó, ele tinha todas essas qualidades, e Deus se agradava dessa qualidade que Jó tinha, dessas qualidades, disso e muito mais, e Deus abençoava a vida de Jó. E aí o que acontece? Acontece que Deus ficava tão feliz com Jó, que quando veio Satanás se apresentar diante dele, ele pergunta para Satanás: e aí, Satanás, você viu o meu servo Jó? Homem íntegro, né? Reto, sincero, teme ao Senhor, se desvia do mal. Aí Satanás ainda fala para Deus: mas é claro, o Senhor está só abençoando ele. O Senhor só dá bênção para ele. Olha só, olha o patrimônio de Jó. Jó tem 7.000 ovelhas. Jó tem 3.000 camelos. Jó tem 500 juntas de boi. Jó tem 500 jumentas. Jó tem uma multidão de servos e servas que trabalham para ele. Jó tem 10 filhos, 7 homens, 3 mulheres. O que mais que o Senhor, o que mais que Jó vai querer da vida? Está tudo muito bem, está tudo muito bom, está tudo certinho.
maioral, ali no Oriente ele é o maior. Então por que ele vai falar mal do Senhor? Por que ele vai ser infiel ao Senhor? Porque ele tem tudo. Mas se o Senhor tirar essas coisas dele, ele vai blasfemar do Senhor, vai falar mal do Senhor na sua cara. Interessante, porque Satanás, ele pensava que o coração de Jó estava nessas coisas, estava nos bens que Deus havia lhe dado, estava nas coisas materiais. Era isso que ele estava dizendo. O coração de Jó estava nos bens, o Senhor deu bens para ele. Agora, se o Senhor tirar esses bens dele, ele vai blasfemar, ele não vai querer mais o Senhor. Aí Deus aceita o desafio, fala: vai lá e tira tudo dele, pode tirar, só não tire dele a vida, não toque nele, mas tira tudo que ele tem. E vai lá Satanás e tira tudo, como nós lemos aqui na palavra, que ele vai e tira tudo. Olha, incita lá as pessoas, as tribos lá, para que roubem, né? Para que roubem. E o que não foi roubado, caiu fogo do céu, é só o fogo de Deus, quer dizer, raios, né? Caiu fogo do céu, o fogo de Deus, queimou as ovelhas, queimou os moços, matou todo mundo lá. Irmãos, o que aconteceu aqui não foi uma coisa fácil para uma pessoa encarar. Foi algo terrível. Pensa bem, morreram os empregados, acabou com os bois, acabou com as ovelhas, os camelos, tudo, acabou tudo, perdeu tudo. E o que é pior, veio o vento e derrubou a casa onde estavam os seus filhos, e eles morreram. Então veja bem, apesar ele perdeu tudo que tinha, todos os bens materiais, e ainda foi 10 caixões numa pancada só. Então não foi fácil, não foi uma coisa fácil, foi uma coisa muito difícil que aconteceu com Jó. Tudo por quê? Porque no mundo espiritual estava acontecendo um desafio. Era uma luta, era uma coisa que Satanás estava incitando Deus, estava desafiando a Deus. Por quê? Porque ele estava vendo que ele acreditava que Jó tinha o seu coração nos bens materiais. Porém, quando tudo isso acontece, e eu tenho certeza que o coração de Jó ficou doído, principalmente porque ele perdeu seus filhos, né? E lá no capítulo 29, se os irmãos lerem, ele fala assim: quem me dera quando eu tinha os meus meninos ao redor, né? Ao meu redor. Então ele se lembra dos filhos que cresceram ao seu redor, né? Então ele sentiu tudo aquilo. Porque tem pessoas que falam assim: Jó nem ligou, não, Jó ligou. Jó sentiu tudo aquilo. Mas quando ele vê toda aquela calamidade acontecendo, ele entende, o coração dele não estava naquilo. Aleluia. Onde estava o coração de Jó? Estava em Deus. O coração de Jó estava naquele que estava acima de tudo. Tudo aquilo acontecendo de ruim, mas ele tinha um coração naquele que estava acima de tudo. Ele tinha um coração em Deus. E ali Jó, ele vai, ele raspa a sua cabeça, ele rasga suas vestes, ele se põe diante do Senhor e ele fala essa palavra que todo mundo sabe, né? Nu saí do ventre da minha mãe, nu tornarei para lá. O Senhor deu, o Senhor colocou. Bendito seja o nome do Senhor. Então veja bem, nessa hora, no mundo espiritual, é como se Satanás levasse um tapa na cara, porque ele falava: não, ele vai blasfemar, o inferno dizendo, ele vai blasfemar de Deus, nós vencemos. Não, o homem
homem blasfema. O homem entende que tudo que ele tinha não era dele, era de Deus. Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Então agora estava o homem sem nada, não tinha mais os filhos, não tinha mais os seus bens, a situação dele estava difícil, mas como diz, não tem situação que não dá para piorar um pouquinho, né? Aí ele vai, aí passa o tempo e novamente chega a época em que os filhos de Deus se apresentam diante de Deus, e aqui quando fala filhos de Deus, está falando dos anjos, né? Que eles se apresentam diante de Deus, que Satanás também é um anjo, porém é um anjo caído, e vai o atrevido lá também no meio deles, e Deus novamente pergunta para ele, né? Incita ele: não viu, você não viu meu servo Jó? Apesar de eu ter tirado tudo dele, ele se mantém fiel. Aleluia. Deus. Ele se mantém íntegro. Ele não se desviou. Ele está bem, está na minha presença. Então aí Satanás ele fala: mas se você tocar no corpo dele, ele vai blasfemar. Porque o homem ele dá valor para a sua saúde, né? Para a sua vida. Se você tocar nele, ele vai blasfemar. E Deus aceita o desafio e fala com ele: não, então vai, toca nele. Só não tire a vida. Então vai Satanás e toca nele, da planta do pé até a cabeça. Está Jó ali agora, cheio de chagas, cheio de feridas. Aí agora ele não tem aonde ele possa ficar. Então ele decide se sentar na cinza, porque é a única coisa, o único local que ele conseguia, que ele podia ficar. E ele pega um caquinho de telha e ele começa a coçar aquelas chagas e limpar aquelas feridas. Por quê? Porque no mundo espiritual estava tendo uma guerra. Ali estava Satanás tentando provar para Deus que Jó iria blasfemar dele, que Jó iria se desviar, que Jó não ia ser fiel, que Jó iria não ser mais tudo que ele era. Mas ali estava Deus dizendo para Satanás: não, ele vai ser fiel, porque eu conheço o meu servo. Eu sei que é o caráter dele como é. Eu sei que ele não vai se desviar. Eu sei que ele vai manter-se fiel. Aleluia. E ali estava ele, mantendo-se ali firme, até que chega a sua esposa. E eu até comentei com meu esposo outro dia: eu não julgo aquela mulher, não julgo, porque o que ela passou não foi fácil, não foi. Aquela mulher, ela estava vendo, ela viu todos os bens que eles tinham ser extintos num dia só. Ela viu seus 10 filhos morrerem num dia só. Aquela mulher, eu não sei nem como que ela estava se mantendo em pé. Porque se fosse hoje, nos dias de hoje, a depressão já tinha tomado conta dela. Então aquela mulher, ela ainda estava se mantendo. E ela vê agora o seu esposo sofrendo daquela enfermidade tão terrível. Então veja bem, vai ter aquele ditado que a gente sempre fala, né? Mexa comigo, mas não mexa com os meus filhos. Mexa comigo, mas não mexa com a minha casa, né? Então, ali estava aquela mulher, seus filhos já tinham morrido, os seus bens já tinham ido embora. Agora ela olha para o seu esposo e vê ele naquela situação. Aquela mulher, ela já era para estar doida, mas ela não estava, estava lúcida. E ela chega para Jó, porque ela não suporta mais ver aquela situação. Imagine só. E ela chega para ele e ela entende, ela sabe que a única coisa que mantém Jó ali vivo é Deus. Ela sabe que era Deus mantendo ele ali. Aleluia. Que ele estava sendo sustentado por Deus. Então, o que ela põe no coração e que Satanás incita: olha, vai lá e fala isso para ele. Ó Jó,
a sua integridade, amaldiçoa o teu Deus e morre. Mas aquela mulher, ela não estava dizendo isso porque ela queria realmente que Jó morresse. Ela estava dizendo isso porque ela queria que aquele sofrimento que ele passava acabasse. Porque ela não suportava vê-lo no sofrimento. Porque ela estava sofrendo e sabia que ele também sofria. Então, o que ela fala? Amaldiçoa o teu Deus e morre. E Jó olha para ela, naquela paciência toda, e ele fala: mulher, como fala uma louca, assim falas tu. Jó chamou ela de louca? Não. Jó disse para ela, comparou ela, né? Olha, como fala qualquer louca, você está falando. Nós não recebemos o bem de Deus com muito prazer, com muita alegria? E por que não vamos receber o mal também do Senhor com alegria? Deus nos dá, Deus nos tira, Deus faz o que Ele quer, porque Ele é Deus. Glória a Deus. Então você entende, irmãos, que tudo aquilo que estava acontecendo com Jó, com toda aquela situação, Jó ainda tinha a visão de ver Deus acima de tudo, de ver Deus orquestrando tudo, de o seu coração estar com Deus. E no meio daquele sofrimento todo, ele fala assim, que ele ainda veria a Deus. Ele fala assim: depois de consumida esta minha carne, no meu espírito verei a Deus. Aleluia. Então, meus queridos, o que estamos dizendo aqui hoje, o que Deus está falando conosco, que todo sofrimento que nós passamos na face desta terra, nós precisamos olhar para Jesus. Glória a Deus. Entender que no mundo espiritual pode estar acontecendo uma guerra. Pode estar acontecendo um desafio. E Satanás pode estar dizendo para Deus: está sobre a tua vida. Pode estar desafiando a Deus: será que ele vai blasfemar? Será que ele vai desviar? Será que ela vai permanecer? Então, nesta noite, o Senhor diz para você: permaneça fiel. Glória a Deus. Permaneça fiel, permaneça olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Não desista. Aleluia. Porque se nós desistirmos, Satanás vai bater palma e vai chegar diante de Deus e falar: eu não falei que ele era um fraco, eu não falei que ela era uma fraca, que ela blasfemaria de ti, que ele ia blasfemar de ti. Eu não falei? Mas não, queridos, quando nós aceitamos a Jesus no nosso coração, nós tomamos uma decisão. Não existe outro caminho, não existe atalho, há só um caminho. O caminho é Jesus. Aleluia. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. Aleluia. Só existe um caminho. Aleluia. Só existe, é nesse caminho que nós temos que trilhar. É nesse caminho. Aleluia. Glória a Deus. Porque naquele dia, quando Jesus voltar, ou quando nós formos para Ele, Ele vai nos receber nas suas mansões celestiais. Isso vai ser muita alegria. Isso vai ser muita alegria. Isso vai ser muito gozo. Aleluia. Vai ser motivo de gozo. Aleluia. E ali Jó, ele passa, se você ler o livro todo, você vai ver o que ele passa. E os seus amigos chegam ali e começam a falar coisas que ele acusá-lo, né? E defender Deus como se Deus precisasse de defesa, né? Mas quando tudo ali passa, quando os amigos se vão, então Deus,
ele se apresenta para Jó. Deus veio no redemoinho, o próprio Deus falando com Jó, e ele se apresenta para Jó, e ele começa a fazer perguntas para Jó, que Jó não tem resposta. Por quê? Porque ele não tem a sabedoria que Deus tem. Então ele entende que ele não é nada, mas que Deus é tudo. Aleluia. E quando ele se arrepende, e quando todo aquele momento passa, Deus fala com Jó assim, para que ele ore pelos seus amigos, porque os seus amigos foram cruéis com Jó. Então ele ora pelos seus amigos, e todo aquele estágio que ele estava passando, toda aquela provação que Jó estava passando, é retirada para a glória de Deus. Deus retira, Deus cura Jó. E os seus amigos chegam para ele agora, porque Jó orou por eles. Agora os seus amigos chegam para ele e eles vêm se alegrar com Jó, porque Jó está curado. Aleluia. Então agora eles trazem presentes para Jó, eles trazem dinheiro, ouro, eles trazem coisas preciosas para Jó. E Jó, com aqueles bens preciosos que ele recebe, ele recomeça o seu império, vamos falar assim. E Deus abençoa tanto a vida de Jó, que tudo que ele tinha, e Deus lhe dá em dobro. Tudo que ele tinha. Então, se ele tinha 7.000 ovelhas, agora ele tem 14.000. Se ele tinha 3.000 camelos, agora ele tem 6.000 camelos. Glória. Se ele tinha 500 juntas de boi, agora ele tem 1.000 juntas de boi. Se ele tinha 500 jumentas, agora ele tem 1.000 jumentas. Deus lhe dá tudo em dobro. Por quê? Porque ele passou por uma prova e ele venceu. Então Deus prova e nos aprova. Deus prova aquele a quem ele ama. Mas e os filhos? Os filhos, quando eles morreram, eles foram morar no céu. Foram morar com Deus, foram para o seio de Abraão. Mas, agora Deus lhes dá mais 10 filhos. Mais 7 homens, 3 mulheres. E as filhas de Jó eram as mais belas de toda a região. Então, mas não era para Deus lhe dar então mais 20 filhos? Né? Não, por que não? Porque Deus, quando ele leva os filhos dele embora, os filhos dele continuam lá, vivos no céu. Na verdade, os filhos de Jó não morreram de verdade. Eles passaram da morte para a vida. Então, eles estavam vivos no céu. Mas agora Deus lhe dá mais 10 filhos. Por quê? Porque agora o prazer de Deus é alegrar Jó, é dar alegria para Jó, para que Jó não se lembre mais daqueles dias cruéis, não se lembre mais daqueles momentos difíceis que ele passou. Então o Senhor, Ele quer fazer isso conosco. Ele quer nos dar alegria. Ele permite a prova, sim, Ele permite, Ele nos prova, sim. E se formos fiéis na prova, Ele nos aprova. Glória a Deus. E depois que Ele nos aprova, porque nós mostramos que somos fiéis a Ele, aí Ele quer nos alegrar, aí Ele nos alegra, aí Ele nos dá vitória, Ele prospera, Ele abençoa, Ele abre portas do céu, derrama sobre nós bênçãos maravilhosas. Por quê? Porque agora o desejo de Deus é nos ver. Aleluia. O desejo de Deus é te ver alegre, é fazer